noite. Vamos terminar o trabalho que iniciamos ontem. Hoje, um dia muito abençoado por Deus. Amém. Muito agradecido estou ao jovem FSG. Palavras de Deus que eu precisava ouvir com urgência. O jovem FSG me propôs a leitura do versículo 1 do livro de Provérbios, capítulo 15. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 1. De tão magnânima é esta palavra, eu decidi me alongar na leitura dos Provérbios. Muito obrigado, meu amado amigo. Amém. Me sinto abençoado. Dessas reflexões surgiu o tópico da escola de Davi, dentro do contexto da história do rei Davi, sobre a bênção de Davi para sua descendência, a expansão da capacidade literária, o aprofundamento cultural. E vemos isso nos Provérbios, nos Eclesiastes, da sabedoria do rei Davi, do patriarca mor, do espírito complexo e sofisticado em Deus. Vamos lá, seguindo. Maravilha. Fechando o ciclo, capítulo 9 do livro de Provérbios. Mas farei questão de ler o primeiro versículo do vídeo de ontem, que é o que foi indicado à minha pessoa. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Isso é um princípio. E vejam só o contexto. Versículo antecedente, o último do capítulo 14, e o versículo subsequente, o segundo do capítulo 15. O último do 14. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Seguindo, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Isso é um princípio. Subsequente ou subsequentemente, as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente e aprazível, delicioso, mas o tolo só diz bobagens. Vamos lá para o capítulo 9, para fecharmos o ciclo com muita humildade e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o exemplo mor da pacificação, da sabedoria. Muito mais sábio do que Davi e muito mais sábio do que Salomão, porque Jesus é o ser perfeito de Deus. Capítulo 9 de Provérbios. A sabedoria e a falta de juízo. A sabedoria fala. Exemplo mor de antropomorfização. A sabedoria ganhando vida, porque tem vida. Antropomorfização são as coisas da nossa linguagem humana, de nós que somos limitados. Antropomorfização. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Tenham paz.
Sigam o caminho do conhecimento. Relerei porque isso é magnífico. É a nossa terapia da linguagem. Com muita calma, nos esvaziando de ansiedades. Deus é maior, lancemos nossas ansiedades em Deus. Agora sim. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa. Preparou o vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: Entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo: Venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Tenham paz. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado por um mais novo inimigo. Infelizmente é assim. Tenhamos vigilância, que Deus nos blinde, que alcancemos compreensão aos olhos também dos vaidosos. Deus é amor. Que a humildade habite o nosso ser e inunde o nosso coração. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado e ganhar mais um novo inimigo. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso e por muito tempo. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a ainda mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso por primeiro temer a Deus, o Senhor Jeová, Jesus Cristo, o Cristo de Deus, eterno. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências, porque as palavras sempre são suas. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com os seus negócios, os trabalhadores. Entre, gente tola! E diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é muito mais gostosa. Venha conhecer as minhas matreirices. O pão furtado é muito mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Provérbios de Salomão, capítulo 10. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem e desejam, mais poder para ter mais poder para fazer mais maldades. É um ciclo burro em que todo mundo perde. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece, mesmo que demore. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita e da cega passa vergonha. Os bons são abençoados por Deus, Jeová, o Senhor. As palavras dos maus escondem a sua violência. É o que eles pensam, porque a violência das suas palavras está exposta. Mas eles
pensam estarem dissimuladamente escondidos em suas próprias palavras de violência. Isso é tolo, todo mundo vê o maldoso. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Palavras que carregam intenções de violências. Os bons serão lembrados como uma bênção. Porém, os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza para construir um bom trabalho, trabalha sempre pela paz, em prol da paz, estabelecendo a cultura da paz em Jesus Cristo, o Senhor excelência na cultura da paz, o Filho mor da paz, o Filho da paz, o estabelecedor da paz e o inventor do perdão. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua própria violência. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, altercações, vilanias e contendas, guerras e até homicídios. Mas o amor perdoa todas as ofensas e há o estabelecimento da paz, em que todo mundo fica mais inteligente. É esse o contexto em que se estabelece a cultura da paz. Em ambiente em que se estabelece a cultura da paz, as pessoas se tornam cada vez mais inteligentes. E o silêncio impera e todos pensam melhor. Mas o ódio provoca brigas, a inveja traz confusões, vilanias e expansão da massa de maldade. Mas o amor perdoa todas as ofensas e há o estabelecimento da cultura da paz. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria e amor, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem cumular. Porque no momento certo, Papai do Céu aciona no nosso coração a sabedoria que há em nós. Não é nossa, é de Deus, mas nos habita enquanto estivermos em Deus. Se sentarmos no colo do diabo, aí a sabedoria vai embora. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem cumular. Mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Por isso Jesus manda que olhemos para os pobres, porque os pobres não têm ninguém por eles. Então que socorremos os pobres, que socorramos os pobres. Isso, que socorramos os pobres. Tipo psicológico por excelência, sempre acionado na palavra de Jesus. Olhem para os pobres, olhem para os presidiários, olhem para os hospitalizados, sejam bons samaritanos. É isso. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Por isso que socorramos os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado e mais morte e atraso de vida. Todo mundo perde. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. São faladores tolos, fofoqueiros, serão condenados pelas suas próprias palavras. Os faladores são condenados pelas próprias palavras que proferem.
quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Que Deus nos socorra. Se você é sábio, controle a sua língua. Trabalhe com palavras de paz. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade de paz, e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado e perverso, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria e no silêncio. É no silêncio que nós escutamos Deus. É o ambiente de silêncio, o ambiente em que há a comunicação divina. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo o que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. E mesmo que padeça o mal, tem paz. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes, firmes na rocha. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor Deus tem vida, vida de paz e vida longa em paz. Porém, os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor Deus, Jeová, protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. Porque a desgraça dos maus são as suas próprias palavras. O Senhor Deus protege os bons, os justos, os pacíficos, mansos e humildes de coração, mas causa a desgraça daqueles que fazem o mal. As pessoas direitas estão sempre em segurança, porém os maus não têm onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um castigo terrível. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros e levando confusão por onde passam e defecando trevas. Capítulo 11. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, os matreiros e os fraudulentos. Os fraudulentos com as suas respectivas matreirices, fraudes. Mas o Senhor Deus gosta de quem usa pesos justos, daqueles que silenciam e avaliam bem as coisas, e quando falam, enaltecem os semelhantes. Agora, a correção é de Deus. O homem justo não corrige ninguém, ele apenas ora para que Deus lance luz no coração daqueles que se consideram seus inimigos. O Senhor Deus detesta quem usa balanças fraudulentas e desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria, está a paz. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam de nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons e justos, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia,
porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica muito contente com o sucesso das pessoas sábias e honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna ainda mais importante, mas as palavras dos maus a destroem. Os homens maus levam má fama para as cidades por onde eles passam. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado e escutar Deus. O mexeriqueiro, o falador fofoqueiro, espalha segredos dos outros, mas a pessoa séria é muito discreta. Passa sem ser percebido, passa despercebido. Distraidamente passo, blindado por Deus. Quero que nem me enxerguem. Amém. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, porém, há segurança. Quem ficar como fiador de qualquer maldoso e perverso acabará chorando no final. Será melhor não se comprometer com o maldoso. Quem fica como fiador de qualquer homem maldoso acabará chorando ao final. Será melhor não se comprometer com o maldoso. Passar sem ser percebido pelo homem mau. A mulher bondosa é muito estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. Isso é a verdadeira riqueza em Deus. E quem pratica maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa, certamente, deveras e efetivamente, será recompensado por Deus na hora certa, sem pressa, e sempre preferindo a bênção coletiva à individual. Queremos a bênção institucional, não a individual. Amém. Deus sabe da sinceridade do nosso coração. Amém. Submeto-me ao crivo de Deus com muita humildade. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade. Os maus não ganham nada com a sua própria maldade. Mas quem faz o que é direito, na certa será muito bem recompensado. Meu amigo jovem FSG, muito obrigado. Eu precisava com urgência ler tais palavras divinas. Muito obrigado. A ti, para ti, tiro o meu chapéu. Muito obrigado. Deus te usou deveras e sobremaneiramente, poderosamente, aos píncaros do além. Amém. Que Deus nos abençoe. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua própria maldade, mas quem faz o que é direito, na certa, no tempo certo, será recompensado por Deus. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso e maldoso, mas se alegra com as pessoas justas e corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco.
Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio e cada vez mais contenda, confusão, inveja e todas as porcarias que decorrem disso. Um inferno. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ainda ricas de paz. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres, pobres de paz. É a lógica do mesquinho. Não darei o que é meu, porque cada um que se estrepe, que se ferrem. Na lógica espiritual, dividir é potencializar-se em Deus. Algumas pessoas gastam e se endividam muito com generosidade. Investimento implica dívida. Investimento, criação de riqueza produtiva nova. Não tinha, agora tem. Que legal! Uma estrutura produtiva que causa muitas externalidades positivas. Emprega pessoas. Emprega o tempo de outras pessoas que são voluntárias. Que beleza! Mobiliza trabalho humano. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas de paz, em amor, no reino de Deus habitando. Outras, porém, são econômicas e muito mesquinhas, demais, e acabam ficando cada vez mais pobres, pobres de paz. Quem é generoso progride na vida, mas o mesquinho cada vez mais se empobrece de paz. Quem é generoso progride na vida, mas os econômicos e mesquinhos se empobrecem de paz. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será muito ajudado. O comerciante que armazena mantimento, que é mesquinho, especulando com preços econômicos, descendo o chicote no trabalhador, que tem pouco dinheiro para consumir, comerciante especulador que fica só esperando o preço mais alto do mercado para desovar sua mercadoria, paulatinamente controlando preços. Esse comerciante é amaldiçoado pelo povo, porque antes foi amaldiçoado por Deus. Mas o comerciante generoso, tal como José do Egito, põe à venda o que tem, o que está estocado, e é estimado por todos, porque anteriormente foi estimado por Deus, muito bem estimado. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Vejam, quem busca o mal será vítima do próprio mal. A condenação do falador fofoqueiro são as palavras que ele profere. Simples, Deus não castiga ninguém, principalmente a partir de Jesus. Entre os provérbios dos antigos, principalmente de Salomão e nós, entre Salomão e nós, há Jesus. Então devemos ler os provérbios ressignificando os provérbios em Jesus. Que legal! Amém! Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do próprio mal e das suas próprias palavras. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Provérbios são do tempo do mundo antigo, portanto, um tempo em que era normal a existência de escravos. Estamos na era do regime de sociabilidade do escravismo antigo. Os escravos eram despojos de guerras. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros, dos demais seus semelhantes.
Quem aumenta o número de amigos é sábio. E é difícil arrumar um amigo. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores maldosos e os maus perversos são castigados, e castigados pelas suas próprias palavras. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Deus condena os maquinadores do mal. Aqueles que ficam 24 horas do dia só elaborando maldade contra a vida dos outros, principalmente contra a vida dos inocentes, aqueles que só querem trabalhar. E a pessoa articula, só maldades, produzindo lixo para consumo próprio. O outro está blindado por Deus e está seguindo o seu caminho, distraído porque está focado em Deus. O maldoso não, está se consumindo em maldade a partir da sua própria maldade, fazendo, portanto, a metafísica da desgraça, gerando o próprio mal que lhe consome. Que interessante. Metalinguagem, metafísica. Capítulo 12. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O soberbo. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condenam aqueles que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado, mesmo que passe pela sombra do mal, pelo vale da destruição. Tribulação, perseguições. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, urbanidade e cortesia, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam aqueles que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendência, mas a família do homem correto permanecerá em Deus. Quem tem compreensão recebe elogios. Aquele que tem empatia, que se coloca no lugar do outro, com muita humildade, mesmo sabendo que jamais poderia fazê-lo, mas tenta fazer. Coloca-se no lugar do outro para entender a experiência do drama do outro. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum, pobre e trabalhar para viver, labutar todo dia para ter o que comer, do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é muito cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, principalmente na terra espiritual. Quem cultiva a sua terra, tanto material, mas principalmente espiritual, tem comida com fartura, vive em paz. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem. Ficam olhando para os perversos maiores do que eles. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem. Querem viver dos despojos de guerra. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades, porque são guiados por Deus.
Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta tudo aquilo que fizer. É um princípio. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos, escutam. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado, passa de largo. Deixe o doido falar. Eu não estou aqui para tocar bumbo para o doido dançar. Não, não. Passo sem ser percebido. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiças e confusões. As palavras do falador fofoqueiro ferem como pontas da espada mais mortal. Mas as palavras do homem sábio podem curar a alma e alentar o espírito. A mentira tem perna curta. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porque só vivem no mal, geram o próprio mal. Porém, aqueles que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade e a santa paz de Deus, em amor, gozando da graça de Deus, mesmo não merecendo nada. Nada de ruim que tire a paz acontece com os homens honestos, mesmo quando eles padecem o mal. Lembremos de Jó. Playlist completa aqui no canal. Nada de ruim que tire a paz acontece com os homens honestos, tal como Jó, ou tais como Jó, tais qual Jó. Porém, os homens maus só encontram dificuldades, não vivem em paz. Tem dinheiro, tem moeda, ouro e prata, mas não tem paz. Paz não se compra. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama aqueles que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a todo mundo, aos quatro ventos, a sua própria ignorância. Os tolos não sabem que não sabem. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo da própria preguiça. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os homens maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico, mesmo que se endivide fazendo investimento de longo prazo, criando riqueza produtiva para o futuro. Mas alcançará riqueza em Deus. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a entrada para a morte. Capítulo 13. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem, os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida e a sua própria casa. Porque palavras pacíficas são anjos de Deus a nos abençoar. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, querubins, arcanjos do Senhor. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja, mesmo que demore muito. Os homens honestos odeiam a mentira, não conseguem mentir. Porém, os maus dizem coisas indecentes
indecorosas e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. É o malandro, né? O malandro bom, seguindo a orientação do sábio Salomão. Quando você alcançar riquezas materiais, continue do mesmo jeito, simples. Isso te conservará a vida. Amém, amém, amém e amém. A cultura da ostentação traz a morte, material e principalmente espiritual. A cultura da ostentação é cultura maligna, porque é toda calcada e conformada na inveja. Traz merda, traz porcaria. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate da sua vida, mas ninguém ameaça o homem pobre. É preferível ser pobre e ter paz a ter riquezas e viver desassossegadamente acossado pela inveja de terceiros. Os homens corretos são como uma luz brilhante. Os homens corretos são como uma luz brilhante, um farol. Porém, os homens maus são como uma vela que está se apagando, definhando e deitando à sepultura espiritual. Os homens corretos são como uma luz brilhante de um farol. Dá esperança aos seus semelhantes em Deus, com muita humildade. Porém, os homens maus são como uma vela que está se apagando, se consumindo pelas suas próprias palavras maldosas. O orgulhoso só traz brigas e confusão. Brigas, contendas e confusões. O orgulhoso só traz brigas, contendas e confusões. É mais sábio pedir conselhos e viver em paz. A riqueza que é fácil de ganhar é muito fácil de se perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os homens bons com seus bons conselhos acabará muito mal. Mas quem os segue será recompensado, viverá em paz. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte e de morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a própria desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de falar e sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua própria ignorância, porque o tolo não sabe que não sabe. O mensageiro perverso causa a desgraça. Mensageiro perverso traz palavras perversas. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o mensageiro de confiança, com palavras de amor, traz a paz, traz palavras de amor. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é resgatado e é muito respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja e ter paz.
Aqueles que não têm juízo não querem abandonar o mal. Aqueles que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, quiçá mais sábio ainda. Porque os sábios não se comparam. Os sábios apenas contemplam, apreciam e refletem. Porque os sábios sabem que os outros são seus próprios infernos. Daí rareiam-se os interlocutores. A interlocução se apequena, é proteção, é muito melhor. Daí os homens maus não ficam sabendo de muitas coisas. Num passado, andei desavisadamente na roda dos escarnecedores. Muito mal padeci, mas Deus nos resgatou e estamos hoje em silêncio. Amém. Silenciar, observar e aprender. Que maravilha! A trinca e tripé da sabedoria. Silenciar, observar e aprender. Silenciar, como José do Egito, no deserto, a caminho do Egito para ser escravo. Silenciar, como José do Egito, acusado injustamente de assediar a mulher de Potifar. Quietinho suportou a pena. Quietinho suportou o mal. Quietinho suportou as agruras da prisão e foi alavancado ao posto de ministro da economia do faraó, de um Egito de 3.700 anos para trás em relação a nós. Que beleza! José do Egito viveu o deserto, assim como Moisés do Nilo, assim como o profeta Daniel, assim como Jesus, assim como Abraão, assim como Davi sendo perseguido pelo rei Saul. Assim como Jacó guerreando com o anjo. Fica aqui, homem, não te solto enquanto tu não me abençoares no deserto. Até que Jacó foi ferido na coxa e teve que soltar, e foi abençoado. Jacó se transformou em Israel, e temos Israel hoje. Que legal! Uma nação poderosa, muito potente. Como é bom conseguir o que a gente deseja e ter paz. Aqueles que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será ainda mais sábio, mas quem anda com os tolos acabará muito mal. A desgraça persegue os pecadores perversos por toda a parte por onde eles passam. Porém, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade de paz em Deus. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos perversos ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos e perversos não deixam que elas sejam aproveitadas. Eles apenas acumulam e morrem sufocados com o próprio acúmulo de suas próprias riquezas. Não consigo mais respirar, acumulei demais. As terras dos pobres produzem boas colheitas. A terra é para fluxo de passagem, não para se especular com ela. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos, especuladores maldosos, não deixam que elas sejam aproveitadas. Aí, temos no direito constitucional o estudo de um princípio muito legal, o princípio da função social da propriedade. Vejam os germes.
As terras dos pobres produzem boas colheitas. Os pobres dão fluxo à produção, à pequena produção da terra, da pequena terra em que eles cultivam. Os pequenos produtores, as terras dos pobres produzem boas colheitas. Todo mundo fala. É propagado para o mundo. Mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Contra a especulação da terra. Quem não castiga o filho não o ama. E é castigo em amor, ressignificado por Jesus. Quem não castiga o filho em amor não o ama. Quem ama o filho, castiga-o em amor enquanto é tempo, e o ama ainda mais. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome, principalmente fome espiritual. Capítulo 14 do livro de Provérbios. Que legal, muito obrigado, jovem FSG. Deus te magnifique cada vez mais em paz, amor e em sabedoria. A mulher sábia constrói o seu lar. Agradecido estou a Deus por isso. A mulher sábia constrói o seu próprio lar. Mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos e palavras. Quem é honesto mostra que teme o Senhor Deus, mas as pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor o está desprezando. Quem é honesto mostra que teme o Senhor Deus, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, porque diz sempre bobagens. Mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Contrariamente, os faladores fofoqueiros são condenados pelas suas próprias palavras. É um princípio da humanidade. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco. Quem não utiliza as ferramentas que tem, colhe bem pouco. Mas aquele que põe a mão no arado e utiliza as ferramentas que tem, bota o animal para puxar o arado, colhe muito, mesmo que demore. É o investimento. E para se fazer o investimento, o estoque de endividamento aumenta. Mas lá na frente, papai do céu prospera, porque Deus prosperará, Deus proverá. Como sempre, provê. Pois Deus é provisão. Amém. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco. Mas aquele que põe a mão no arado, colhe muito, mesmo que demore. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa diz muitas mentiras e no futuro é condenada pelas próprias mentiras que disse. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue. Mas quem tem juízo aprende com facilidade, silencia, observa e aprende, aprendendo a aprender. Sempre aprendamos aprendendo a aprender. Ou vocês acham que vocês vão à escola para aprender matemática? Não, não. Na escola a gente vai para aprender a matemática, disciplinando, portanto, o nosso pensamento a conduzir-se matematicamente. Que bonito, né? Amém. Minha mãe é professora, meu pai é professor. Muito obrigado, muito obrigado. Não vem de mim, vem de Deus para os meus pais e dos meus pais para mim. Amém. Eu sou detentor de nada, nada. Sou apenas um escravo de Deus, botando a mão nas ferramentas
na penúria, sem nada, sem coisa nenhuma na penúria, mas fazendo um investimento. No futuro, Papai do Céu proverá. Como sempre, prove. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio, mas não consegue. Quem tem juízo aprende com facilidade. Sabe escutar, fica em silêncio. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Afaste-se das pessoas vaidosas e muito soberbas, porque elas não têm juízo. Elas são gente que não tem nada para ensinar. É um diálogo pesado e muito truncado, não vale a pena. Traz apenas perturbações ao coração. Conversar com o tolo traz perturbação ao coração. O tolo não sabe que não sabe. Saber que não se sabe de nada é uma sabedoria de excelência. Contudo, o tolo não sabe que não sabe. Que saibamos que não sabemos de nada. Sejamos como Sócrates, sempre elaborando o conceito, mas nunca fechando o conceito. Apenas sou mais um ser humano a contribuir com a sabedoria da humanidade. Não é minha, é da humanidade. É algo principalmente externo a mim. Algo a que eu dei contribuição, para que eu dei contribuição, mas não é para mim, é para a humanidade. Não sou mesquinho. Que legal. Sócrates, né? O tolo não sabe que não sabe. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz, mas não sabe que não sabe. Afirma para todos que sabe, mas não sabe que não sabe, e se perde com as suas próprias palavras. Os tolos pecam e não se importam. Vivem para o descaso. Desdenham dos outros. Os tolos pecam e não se importam com nada. Desdenham dos demais, principalmente dos trabalhadores. Ali vai um otário. É assim que os tolos pensam. E falam, não raro, mas quase sempre. Vejam, um otário está se fudendo à toa. Mas os bons querem ser perdoados para sempre ter acesso a cada vez mais perdão e amor. Só você conhece a sua própria amargura, só você conhece a sua própria história. Só você conhece a sua própria amargura. E você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos, principalmente porque há muitos estranhos maldosos. Só você conhece a sua própria história e amargura. E você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Cabana é habitação de pobre. A choupana dos pobres continuará de pé. A casa dos maus será destruída. É o lugar local em que habitam inveja, comparação um com o outro, contendas, confusões, vilanias, maldades e todas as porcarias que disso decorrem. A casa dos maus será destruída, mas a cabana choupana dos bons
continuará de pé. Tem nada, mas tem tudo, porque tem a paz. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. E que Deus nos livre da melancolia. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem, mesmo que demore. A pessoa simples, simplória, acredita em tudo, porque é muito ingênua. Mas quem tem juízo está sempre prevenido, observando tudo, para aprender a aprender. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente, quem se ira facilmente, faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo, manso, humilde de coração. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os homens ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. E eles serão ajudados sempre, porque o homem bom pratica o bem, principalmente para aquelas pessoas que se acham inimigas dele. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é muito feliz e tem paz, e no tempo certo alcança as bênçãos materiais. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro, logo é descoberto e passa vergonha. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices, em palavras vazias. Vazias de sabedoria, mas muito cheias e conteudistas de maldades. Conteudisticamente de conteúdos maldosos. Contém muitas maldades. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Retrocederei porque eu pulei 2 versículos. Vamos lá. Alguns. Vamos lá. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora e traz muita confusão. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte e de morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A grandeza do rei depende da qualidade do povo. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa.
Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para com eles honra a Deus, e no devido tempo será recompensado, mesmo que demore, mas a recompensa espiritual já tem. Vive em paz. A maldade leva os maus à desgraça e a todo tipo de perturbações. Mas a honestidade dos homens justos protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, porque as pessoas sensatas têm no coração muito amor, mas os tolos não a conhecem, não sabem o que é a sabedoria, não sabem o que é o amor. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os servidores que não agem bem. Que presente de Deus através do espírito do jovem FSG, que nos brindou com a inteligência da escola literária de Davi, dentro do contexto da leitura da história do rei Davi, dentro do contexto da atividade socioeducativa da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Que beleza! Vejam como Papai do Céu nos recompensa com profecias de paz e de amor. Vejam só, o último versículo que lemos ontem. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Princípio de sabedoria em amor. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. Seu Rony, leia o versículo 1 de Provérbios 15. Foi o que disse a mim o jovem FSG. Muito obrigado, Deus. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Isso é um princípio. A resposta delicada acalma o furor. Provérbios. Espírito divino. Palavras atemporais. Palavras que habitavam o coração de José do Egito há 3.700 anos para trás em relação a nós. Palavras que habitavam o coração de Moisés do Nilo há cerca de 3.300 anos para trás em relação a nós. Palavras que habitavam o coração do patriarca mor Abraão há muito tempo atrás, vagueando e habitando sociedades do mundo do tempo antigo,
um mundo muito pior do que o mundo do tempo presente. O mundo do tempo antigo era um mundo de esgarçamento da violência. Regime de sociabilidade do escravismo antigo. Regime de sociabilidade em que povos mais fortes a todo momento guerreavam contra povos mais fracos para saquear suas riquezas, tornar os povos mais fracos seus escravos e tributá-los pesadamente. É o contexto em que viveu Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, Moisés do Nilo, o rei Davi, Salomão, profeta Daniel, profeta Ezequiel, profeta Isaías, profeta Samuel. É isso, que beleza. Todos eles vivenciaram o deserto. No deserto há silêncio. E no silêncio Deus fala. A sarça ardente que fumega, mas não se consome, destruindo a sua própria matéria. É Deus falando. E nós, escravos de Deus, obedecendo, trabalhando sempre para Deus, em prol do próximo. Só fazendo assim, amaremos a Deus. Amém. Muito importante. O vídeo é longo, mas é a nossa terapia da linguagem. Meditemos. Tomás de Kempis, Imitação de Cristo. Que só em Deus se há de buscar a verdadeira consolação. Tudo que posso desejar ou procurar para meu consolo, não o espero nesta vida, mas na vida futura. Porque ainda que eu tivesse todas as consolações do mundo e pudesse fruir todas as suas delícias, certo é que não poderiam durar muito tempo. Porque as delícias do mundo são fugazes, passageiras. Tão logo o gozo venha, o remorso sobrevém cada vez mais pesadamente. Deus nos livre. Certo é que não poderiam durar muito tempo. As delícias do mundo são fugazes, passam rápido. Portanto, considera, ó minha alma, que não poderás achar consolo pleno e alegria perfeita, senão em Deus, que consola os pobres e agasalha os humildes. Espera um pouco, ó minha alma, espera a divina promessa, e no céu terás todos os bens em abundância. Se desordenadamente desejares os bens presentes e materiais, as delícias fugazes, oriundas da sensualidade, perderás os bens e riquezas eternos e celestes. Usa das coisas temporais, mas deseja as coisas eternas. São sobremaneiramente mais superiores. São os píncaros das delícias do espírito. Não te podes satisfazer bem algum temporal, porque não foste criada para gozá-los, porque és, minha alma, ser espiritual. Porque és, minha alma, um ser espiritual. És, minha alma, um ser espiritual. Ainda que possuísseis todos os bens criados, não poderias ser feliz e estar contente, porque só em Deus, Criador de tudo,
consiste tua bem-aventurança e felicidade, não qual a entendem e louvam os amadores do mundo, mas como a esperam os bons servos de Cristo, e às vezes antegozam as pessoas espirituais e limpas de coração, cuja conversação está no reino dos céus. O justo já antegoza a prosperidade dos céus, a prosperidade espiritual dos céus, do reino dos céus. Aqui na terra, ainda, tem que começar aqui. Amém. Curto e vão é todo consolo humano. Bendita e verdadeira a consolação que a verdade nos comunica interiormente. O homem devoto em toda parte traz consigo seu Consolador, o Espírito Santo de Deus, Jesus, o ser perfeito de Deus. Ele diz: assisti-me, Senhor Jesus, em todo lugar e tempo. Seja, portanto, esta a minha consolação, o carecer voluntariamente de toda consolação humana, que eu seja o mais humilde de todos, porque eu sei que eu sou o mais pecador de todos. E o grande objetivo do mal é converter o justo em perverso. Entre aspas, palavras do reverendo Caio Fábio. O maior objetivo que o mal pode alcançar na sua vida é te tornar perversinho. É te tornar maldoso, falador e fofoqueiro, destruidor da reputação alheia. Esse é o grande objetivo do mal, se expandir. Seja, portanto, esta a minha consolação. Seja, pois, esta a minha consolação, e que eu ande sempre em amor. O carecer voluntariamente de toda consolação humana. E se me faltar também vosso consolo, seja para mim vossa vontade e vossa máxima bondade, que justamente me experimenta a suprema consolação. Porque não dura sempre a vossa ira, nem nos ameaçareis eternamente. Se eu me mantiver na porta dos átrios do Senhor, não sou digno de pisar o lugar santo, muito menos o lugar santo dos santos, mas fico aqui apenas na porta do tabernáculo. Quando a ira de Deus cessar, o amor de Deus me alcançará, porque Deus é amor e a ira de Deus cessou. Jesus, Deus amor. Não dura para sempre a vossa ira, nem nos ameaçareis eternamente. Referências a Salmos. Que beleza. Capítulo 17, seguindo. Terapia da linguagem. Que Deus higienize a nossa linguagem e purifique o nosso coração. Que todo o nosso cuidado devemos entregar a Deus. Lancemos as nossas aflições em Deus, porque Deus é amor e Deus tem cuidado de nós. Que todo o nosso cuidado devemos entregar a Deus. Jesus. Filho,
Deixa-me fazer contigo o que quero. Eu sei o que te convém. Tu pensas como homem e julgas em muitas coisas consoante te persuade o afeto humano. Você se distrai com a aparência dos outros. A alma, Senhor, verdade, verdade, absoluta verdade é o que dizeis. Maior é vossa solicitude por mim, que todo o cuidado que eu comigo possa ter. Está em grande perigo de cair quem não entrega a vós todos os seus cuidados. Fazei de mim, Senhor, tudo o que quiserdes, contanto que permaneça em vós reta e firme a minha vontade. Só se a minha vontade estiver em vós. Pois porque não pode deixar de ser bom tudo o que fizerdes de mim. Se quereis que esteja nas trevas, bendito sejais. E se quereis que esteja na luz, sede também bendito. Se quereis que esteja consolado, sede bendito. E se quereis que esteja tribulado, sede igualmente para sempre, sempremente, para sempre bendito. Jesus. Filho, assim deves pensar, se desejas andar comigo. Tão pronto deves estar para sofrer como para gozar, para a pobreza e indigência e extrema pobreza, penúria absoluta, como também para a riqueza e abundância. Esteja pronto, porque aí sim eu estarei certo de que na pobreza, na absoluta penúria, você será humilde, assim como se eu te colocar sobre o muito, como fiz com José do Egito. Você continuará simples. É o aprendizado. Essa é a verdadeira sabedoria, a alma. Por vós, Senhor, sofrerei de bom grado tudo o que quiserdes que me sobrevenha. De vossa mão quero aceitar indiferentemente o bem e o mal, as doçuras e as amarguras, as alegrias e as tristezas, e quero dar-vos graças por tudo o que me suceder. Livrai-me, livrai-me e livrai-me de todo o pecado e de toda a perversidade que habita o meu coração, que eu não ceda espaço para a minha própria perversidade e me torne perverso. Livrai-me de todo o pecado e não temerei nem morte nem inferno, contanto que não me rejeiteis eternamente. Contanto que não me rejeiteis eternamente, contanto que não me rejeiteis eternamente. E é Jacó segurando o anjo, contanto que não me rejeiteis eternamente, não me fará mal qualquer tribulação que me sobrevenha. Como a exemplo de Cristo, se hão de sofrer com igualdade de ânimo as misérias temporais. Tá ruim a vida? Pratica o bem. Daí a vida melhora. O espírito fica mais sadio. Jesus, filho, desci do céu para a tua salvação. Tomei tuas misérias, não levado pela necessidade, mas sim pelo amor, amor absoluto do Deus Pai. Eu, Jesus, essencialmente humano, essencialmente divino, filho do homem, Deus por excelência e homem por excelência. Filho, desci do céu para a tua salvação, tomei tuas misérias, não levado pela necessidade, não levado pela necessidade, muito menos pela vaidade, mas sim pelo amor, para ensinar-te a paciência e
a suportar com resignação as misérias temporais, para que você seja um filho obediente e subserviente, submetido à autoridade. É isso. Quer ser o maior, seja o menor, o mais servo, o mais escravo. Porque desde a hora do meu nascimento até a morte na cruz, nunca estive um instante sem sofrer. Padeci grande penúria dos bens terrestres. Ouvi muitas vezes grandes queixas de mim. Os fofoqueiros viviam a falar mal de mim, detratando a minha honra. Mas eu sempre soube o que sou, porque eu sou o que sou. Eu sou, Jesus, o Filho de Deus. Padeci grande penúria dos bens terrestres. Fui pobre, o mais pobre dos homens. Fui pobre, o mais pobre dos homens dentre os homens. Ouvi muitas vezes queixas e fofocas. Os faladores falavam muito mal de mim. Sempre soube que os faladores só sabem falar mal da vida dos outros. Sofri com brandura injúrias, mentiras, ignomínias e opróbrios. Fui injuriado ao extremo, cuspiram na minha face. Recebi pelos benefícios que fiz ingratidões. Pelos milagres, só blasfêmias. Pela doutrina do amor, muitas repreensões. Várias vezes quiseram me apedrejar. A alma. Senhor, já que fostes tão paciente em vossa vida, cumprindo nisso principalmente a vontade de vosso Pai, justo é que eu, mísero pecador, me sofra ainda mais com muita paciência, conforme quereis, e suporte por minha salvação o fardo desta vida corruptível. Que sabedoria, reconhecimento da alma. Senhor, já que fostes tão paciente em vossa vida, suportou a morte em amor, morreu para salvar toda a humanidade, inventando, pois, e portanto, deste modo, o perdão. Jesus inventou o perdão, é isso. Senhor, já que fostes tão paciente em vossa vida, cumprindo nisso principalmente a vontade de vosso Pai, justo é que eu, mísero pecador, me sofra a mim com paciência, conforme quereis, e suporte por minha salvação o fardo desta vida corruptível. Porque, se bem que a vida presente seja pesada, torna-se, contudo, porém, com a vossa graça, muito meritória, e com vosso exemplo e o de vossos santos, mais tolerável e leve para os fracos. Contigo, Jesus, não olho para a maldade dos perversos, sigo o palíndromo absoluto e perfeito, Salmos 37 e 73. É também muito mais consolada do que outrora, na lei antiga, quando a porta do céu estava fechada e o caminho do céu parecia mais escuro, e bem poucos tratavam de buscar o reino dos céus, nem os justos sequer e predestinados, nenhum deles podiam entrar no reino celeste antes da vossa paixão e do seu sacrifício, do vosso sacrifício absoluto em amor. Nem os justos sequer e predestinados podiam entrar no Santo dos Santos, no reino celeste, antes da vossa paixão e resgate de vossa sagrada morte. Ó,
quantas graças vos devo render, por vos terdes dignado mostrar a mim e a todos os fiéis o caminho direito e seguro para vosso reino eterno. Porque vossa vida é o nosso caminho, e pela santa paciência caminhamos para vós, que sois nossa coroa. Sem vosso exemplo e ensino, quem cuidaria de vos seguir? Ah, quantos ficariam atrás, bem longe, se não vissem vossos luminosos exemplos? Se não vissem vossos luminosos exemplos, Deus, Jesus Cristo, o ser perfeito de Deus, o Filho de Deus. E se ainda andamos tíbios e titubeantes, com tantos prodígios e ensinamentos, todos à vista e à mostra, todos os sinais para vermos e aprendermos, que seria se não tivéssemos tantas luzes para vos seguir? Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Espírito de Jesus, que habitava o coração do rei Davi. Que beleza! Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Maravilha. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de te conhecer, de ler da tua palavra. Viva a cultura, viva a acessibilidade ao mundo da cultura, viva a terapia da linguagem, viva o articulamento e a articulação da leitura e do leituramento. Viva o leituramento, viva o leituramento, viva o leituramento, viva o escrituramento, viva a reflexividade. Leituramento, escrituramento e reflexividade. Atos humanos raros em sua execução. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio. Sinto-me honrado. Amém. Obrigado, jovem FSG. Amém. Deus te retribua aos quatrilhões, aos infinitos de bênçãos copiosas para a sua cultura ancestral e para a sua descendência em Deus. Amém.